Bom, começar a gravar porque aí as perguntas que foram feitas já começam, já ficam aqui registradas. Então, eu estava fazendo a resposta da Adele sobre consórcio, né? Se vale a pena fazer e tal. Então, não tem uma resposta única, porque você depende de você. O consórcio tem uma regra: olha, você pode ser contemplado em 10, 15, 20 anos. Então, você tem condições de ficar pagando esse tempo todo sem ser contemplado? Então, o que eu vejo geralmente é o seguinte: se a pessoa está com o interesse de morar, logo, eu preciso de resolver minha vida, quero mudar para algum lugar logo. Então, o consórcio não é uma solução. Aí seria mais realmente o financiamento, porque quando você financia, você já compra o imóvel e já vai morar dentro dele. Aí uma coisa que eu. Ô, Boa Jean, tarde a todos. pô, que bom que você Tudo veio, né? bem? Estava faltando, hein? Tá na minha cartilha aqui, ó. Já faltou na última aula. Então, essa é uma questão muito delicada. Eu conheço pessoas que eu já trabalhei junto, assim, trabalhei em algumas empresas, que o cara ele paga 2, 3 consórcios de carro, de, de imóvel, que para ele é uma poupança forçada. Eu não vejo dessa forma. Por quê? Porque todo consórcio tem uma taxa de administração. Então, por exemplo, no meu caso aqui do imóvel, é uma taxa de. Eu não lembro agora se é 15% ou se é 18%, mas é por aí. Então, ou seja, quando eu acabar de pagar as prestações, eu sei que eu paguei 15% ou 18% a mais do preço daquele imóvel. Mas você vê que, mesmo assim, para mim, valeu muito a pena, porque eu fui contemplado muito cedo. Agora, tem gente que tem essa ideia: não, eu vou fazer um consórcio porque é uma poupança forçada e quando eu tiver a carta de crédito, eu vendo a carta de crédito ou eu vendo o imóvel, compro o imóvel, vendo e tem aquele montante. Então, geralmente, quem tem esse tipo de atitude em relação ao consórcio é porque não sabe fazer investimentos. Porque a gente está fazendo aqui, a gente vê que vocês colocaram dinheiro lá no Tesouro Selic, naqueles fundos de investimento, estão rendendo mais de 1% ao mês. Então, vamos supor, é, eu já fiz essa conta, eu acho que está na aula 2, se não me engano, na segunda aula, que a gente debateu bastante sobre consórcio, né? Que o Eduardo fez essa pergunta também, e eu falei para ele que por exemplo, em 20 anos você faz consórcio, você vai pagar um preço a mais do que o valor do bem, porque tem a taxa de administração. Agora, em 20 anos, você fazendo investimentos bem feitos, você vai ter um valor superior ao valor, ao montante que você depositou. Então, veja que quem usa o consórcio para investimento é porque não sabe fazer investimentos, tá? Não sabe fazer, porque o normal é que, né, o certo é que os investimentos rendam muito mais do que você ficar pagando consórcio e vender o imóvel assim que você for contemplado. Tá? Agora, existe uma indústria dela, você viu que você caiu bem na hora, de pessoas especializadas em fazer ofertas assim, por exemplo, a pessoa pagou 50 mil de consórcio durante muitos anos, não consegue pagar mais, a carta, o que ela pagou vale 50, ele vai lá e oferece por 35. Então, veja que é uma negociação muito particular, não existe uma resposta única. Então, para quem está comprando, que está vendendo. Então, de repente, você encontra alguém que quer vender, já pagou 50 mil e fala assim: olha, eu te vendo por 30, uma coisa que vale 50, aí, se você quiser continuar pagando, vale a pena. Sabe? Mas não encare isso como um investimento financeiro, alguma coisa em que você vai ganhar dinheiro. Você só pode realmente ganhar dinheiro com esse tipo de negociação se você realmente oferecer um deságio muito forte para a pessoa que já pagou um montante. Né? É aquele negócio: comprei um carro, paguei tantas parcelas que dá um montante de 100 mil. A pessoa não aguenta mais pagar aquele negócio, assim: olha, por 50 mil eu entrego o que eu já paguei. Aí vale a pena por conta disso, mas é uma negociação muito particular, não dá para dizer que o negócio em si é lucrativo, tá? Tem que analisar caso a caso. O que eu estou recebendo aqui? A Graça mandou um Pix para mim, muito bem, ao vivo, olha só que legal. Valeu. Depois é porque cada um fez o depósito em um dia, né? A Nicole já sei que já quitou, a Maria também já acertou comigo, então dependendo do dia que a pessoa depositou a primeira, só vejam ali e aí façam o pagamento da segunda parcela. Então, Délis, depois veja a gravação aqui e assim,
conversa comigo, vamos conversar mais, porque quando eu trago uma resposta, não existe uma resposta única, aí você captou alguma coisa, aí está com mais dúvidas, você pode trazer um caso específico. Olha, eu quero comprar uma carta de crédito, quero entrar no consórcio, quero fazer um financiamento, porque esse tipo de coisa são decisões financeiras que afetam muito a vida das pessoas, vai afetar a sua, e você traz isso para o pessoal, o pessoal vai ganhando confiança também e vai ganhando mais informação. Tá? Então, não sei se respondi tudo agora, eu sei que não é uma resposta única, mas vamos debatendo. Porque, inclusive, se você pegar alguma... Até eu já fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás, falando do kit pobreza, né? O kit pobreza do brasileiro, que eu, inclusive, eu falo assim, não falo no sentido pejorativo, porque eu já fui, já pertenci a esse kit, já tive esse kit pobreza, né? Que quando você faz 18 anos, você entra no meu caso, 18, comecei a trabalhar com 16. Com 18 anos, tudo que eu queria era ter um carro. Bom, eu estudava aqui na Universidade de Brasília, não tinha onde. Então, cara, eu tive que financiar o carro, né? Quando com 26, 27, eu comprei o meu primeiro imóvel. Comprei, aí não tinha condições de pagar à vista, comprei financiado. Então, eu falo que esse é o kit pobreza, porque eu já passei por isso, porque o brasileiro pega o salário dele, aí o que ele faz? Financia o imóvel e financia o carro, e passa a vida inteira pagando financiamento. E hoje eu faço as contas de quanto de dinheiro que a gente perde pagando financiamento, a vida inteira. Quando você pega, vamos supor, tem um cliente aí de Curitiba, que ele pegou R$1 milhão para comprar uma casa, em 20 anos ele vai pagar 4 milhões, sabe? Então, você vê, se você já não tem condições de comprar a casa à vista, aí você vai financiar, e em tantos anos você vai pagar tantos milhões, a prestação de R$4.000, o cara está estrangulado, ele não consegue fazer sobrar R$10 do dia dele para investir. Ou seja, quando que esse cara vai ter um patrimônio? Nunca, porque vai passar 10, 15, 20 anos pagando financiamento, sabe, apertado, e o patrimônio dele não vai crescer. E a gente está vendo aqui que quanto mais cedo a gente começa a investir, mais o patrimônio da gente cresce. Então, hoje, por exemplo, a minha irmã tem essa dicotomia aí, faz um financiamento ou não, que ela quer comprar imóvel, ela é funcionária pública também, estuda aqui em Brasília, passou em concurso público, e está querendo, ela juntou bastante grana, porque, graças a Deus, aqui não tem aquele negócio que a casa de ferreiro espeto de pau, ainda bem que aqui em casa não é. Minhas irmãs, essa irmã que passou em concurso público, eu falei para ela, você pode ser muito rico ou pode ser muito pobre, vai depender de quanto que você investe, porque você pode também sofrer com seu salário lá na frente. E ela, como é do executivo, já teve redução das comissões dela lá e tal. A Nicole, que aqui é funcionária também, ela entende bem desse negócio, então ela perdeu renda nos últimos anos. Né? Ela é concursada na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Então, só que ela fez uma carteira de investimentos que é invejável. Ela vê que os colegas dela, lá, 80% dos funcionários públicos, estão endividados. Né? Porque é consignado, toda empresa pública aqui em Brasília tem, todo órgão tem lá o pessoal que monta uma barraquinha lá dos bancos para poder justamente vender financiamento, vender empréstimo, consignado, essas coisas assim, e o pessoal vai fazendo. Sabe? Então, você fugir desse tipo, fugir de pagar juros e fazer os investimentos é sempre a melhor opção. E aí no caso da minha irmã específica, porque o caso da Délis eu acho legal, a gente, inclusive, acho que foi na reunião número 2, que tem um debate sobre isso, que eu fiz umas contas para ela. Né? Hoje ela está pagando aluguel. E ela tem um dinheiro para comprar imóvel já. Então, no caso dela, o consórcio está fora de cogitação, porque ela vai entrar no consórcio, vai ficar pagando o consórcio e o aluguel, para um dia ser contemplada, que pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 anos. Então, a gente está fazendo, a conta que eu fiz para ela é o seguinte, se ela fizer um financiamento, tá, que a prestação do financiamento fique mais ou menos igual ao aluguel que ela está pagando, nas simulações que eu pensei aqui para ela, é a melhor opção, sabe? Por quê? Porque ela não vai usar o dinheiro todo que ela tem, e ela já viu que o dinheiro investido gera mais capital, então ela não quer ficar zerada de investimentos, e como ela já está pagando aluguel, né, de um valor tal, então a gente está fazendo algumas simulações para que o valor da prestação do financiamento fique equivalente ao valor do aluguel, e ela completa o resto com o dinheiro dela. Então, eu acho que aí é uma simulação legal, porque ela vai continuar tendo rentabilidade nos investimentos, a cada 2, 3 anos, ela vai lá, quita um ano de financiamento,
vai diminuindo, porque você paga as últimas parcelas, e então você vai reduzir muito os juros que você vai pagar ao longo do tempo. E aí eu acho que vale a pena, porque ela já migra para o imóvel, não vai afetar a renda dela, porque era o que ela estava pagando de aluguel, ela vai pagar de financiamento para o imóvel que é dela. Então, e aí cada parcela que você paga do financiamento tem juros embutidos, mas você está comprando uma parcelinha do imóvel que vai ser seu, né? E aí a gente resolve o problema, sabe? Então, eu acho que, assim, completando, porque você perguntou de consórcio, e eu completando, porque também eu acho que o Edu também perguntou sobre isso, né? Sobre financiamento, né? Então, a gente vai amadurecendo e vai fazendo. Ó, no meu caso, o meu primeiro financiamento que eu fiz em financiamento na Caixa Econômica em 20 anos, e aí eu fui juntando a grana e o investimento foi rendendo. Quando chegou, e eu quitei, assim, todo ano que dava uma rentabilidade boa nos investimentos, eu ia lá na Caixa Econômica e pagava o último ano. Por quê? Se eu pagar o último ano, você vê, tem a parcela hoje e tem a parcela daqui a 20 anos. A parcela que eu vou pagar daqui a 20 anos, ela vai sofrer correções e juros esse mês que vem, ano que vem, durante 20 anos. Então, lá na frente vai ser a parcela mais pesada, a parcela que mais vai ter juros embutidos nesses 20 anos. Então, junto uma grana, invisto, deu um resultado, vou lá e pago o último ano. Então, os dois financiamentos da Caixa que eu fiz, antes de comprar esse imóvel aqui, eu quitei o financiamento em 20 anos, eu quitei o primeiro em 7 anos e o segundo em 10, sabe? Fazendo os investimentos. Então, eu acho que é a melhor opção, sabe? O Jean ainda não conseguiu fazer o investimento do Tesouro Selic. E, Jean, inclusive isso é bem legal, assim, importante você ter lembrado disso, porque eu vi alguém comentou no grupo, eu pedi para o pessoal da corretora fazer investimento no Tesouro Selic para mim. O que a gente está fazendo aqui é uma certa autonomia em relação ao assessor da corretora. Então, a gente tem que aprender a entrar lá no Tesouro Selic, naquele passo a passo. Jean, inclusive, se você quiser uma hora, você fala assim, Rafa, estou aqui com a grana na XP ou na corretora, pô, entra lá comigo, a gente faz aqui ao vivo com você, porque reforça para todo mundo, a gente entra lá e faz um Tesouro Selic. Porque tem várias coisas aqui. Quando você pede para o assessor, né, por exemplo, os títulos públicos estão sendo negociados no mercado como um todo. Todo banco e corretora tem autonomia para comprar e vender título público no mercado. E a plataforma do Tesouro Direto é uma plataforma que foi criada pelo governo para nós, pessoas físicas, acessarmos diretamente aos títulos. Quando a gente compra na corretora, pede para o assessor, ele tem o direito de ir lá no mercado, comprar por um preço e vender para a gente por outro preço. Obviamente que ele vai tirar um spread nisso, tanto na compra quanto na venda. Então, é muito importante que a gente aprenda a operar lá na plataforma para a gente ficar com essa autonomia em relação ao assessor dos investimentos. E o que vai acontecer também é o seguinte, a gente vai lá, olha, eu quero comprar tanto do Tesouro Selic. Ele pode vir com uma bandeja de outros produtos para te oferecer. Isso sempre vai acontecer, porque o Tesouro Selic é um tipo de investimento feito pelo Tesouro, na qual nenhum corretor ganha comissão. Você é diretamente com o Tesouro, não tem comissão para ninguém. E aí é óbvio que o cara, igual se você for lá no gerente do banco, lá no Banco Brasil, olha, eu quero comprar tanto do Tesouro Selic. Eu falo, não mexe com isso não, isso é muito complicado, tem o risco do governo, eu tenho aqui outros produtos para você, sabe? Sempre vai ser assim. Então, assim, ou a gente vai aprender a fazer, ou se a gente for lá no banco, na corretora, e a pessoa vier com um prato com uma bandeja com outros produtos, não, eu quero este produto, porque o Tesouro Selic é a forma mais simples de investir, está uma taxa alta, 13,75%, então, assim, não tem risco de crédito, porque é o governo federal, então não tem erro, é questão realmente de chegar lá e fazer. Agora, ninguém vai te incentivar a fazer isso, porque ninguém ganha comissão, então o gerente do banco, da corretora, vai te tentar mudar a sua ideia para você não fazer. E, às vezes, na corretora, se você pede para a corretora fazer, então, por exemplo, eu não sei como é que o Thiago está fazendo, mas o outro assessor que eu tinha da XP aqui, antes de mudar para o Thiago, eu tinha um cliente meu que ele tinha comprado com eles 300 mil de Tesouro Selic. Tá? E aí, quando você pede para fazer com eles, para vender, você tem que ligar para eles também. Cara, na saída,
eles perderam, esse meu cliente perdeu R$ 5.000 da diferença de preço que ele teria vendido no Tesouro Direto para o preço que a corretora fez para ele, sabe? Então, é onde a corretora ganha, porque é igual imóvel, né? O corretor, ele tem a operação de compra e venda e ele vai ganhar um spread ou do comprador ou do vendedor. A corretora é a mesma coisa, ela só ganha se ela fizer um spread para você. Então, por isso que foi criado o Tesouro Direto, porque é você acessar os títulos públicos diretamente, né, sem o intermédio de corretora ou banco. Então, vale muito a pena aprender e fazer pela plataforma do Tesouro, tá? Para não ter esse problema de diferença de preço. E você pode ligar para a corretora e pode também ali clicar lá na corretora, tem lá, Tesouro Direto, clique aqui e compre. Eu também recomendo não fazer, porque ali já tem o spread que a corretora está cobrando de diferença de preço. Então, Tesouro Direto é na plataforma, não tem jeito. É mais simples, é mais legal de acompanhar, porque se vamos supor, você faz compra mês a mês. Daqui 2, 3 anos você vai olhar, você pode identificar exatamente as operações que estão com lucro, com prejuízo, quantos % de lucro em cada operação. A plataforma é, inclusive, melhor para você acompanhar. Na XP, você vai comprando, ela aglutina tudo para você, você não sabe a taxa média que você comprou, as taxas individuais, sabe, de cada operação. Então, lá a plataforma do Tesouro Direto é realmente muito legal de se fazer, tá? Faça sempre por lá. Tá, um amigo comprou em 15, beleza. Fazer Tesouro Selic. Ô, Jean, vamos colocar uma meta aí para você. Hoje é segunda-feira, né? Antes da semana, você pode me chamar aí, ó. Pô, cara, tô tentando fazer aqui, tô com dúvida, a gente entra rapidinho, faz junto, tá? Para fazer mesmo, tá? Para chegar lá e fazer, não ficar. Se alguém tiver também com essa dúvida, a gente faz aqui, a gente pode. Tem mais gente com dúvida que não fez ainda. Pô, vamos marcar aqui uma hora extra aqui para a gente. 15 minutos, a gente entrar na plataforma e fazer, sabe? A gente pode, para a gente avançar, porque depois disso tem lá os fundos imobiliários, tem os fundos de investimento, estão rendendo lá 14%, 15%, sabe? Não vamos deixar atrasar, porque fazer é que vai dar resultado, né? A gente participar da aula não vai dar muito resultado, mas fazer é que realmente vai dar resultado, porque daqui a pouco eu quero meio que dar uma zerada nos investimentos, passar por tudo, e a gente vai começar a comparar. Olha, tá vendo que a gente comprou o Tesouro Selic, quanto que rendeu? Olha o fundo de investimento, quanto que rendeu acima do CDI? Olha o fundo imobiliário, quanto que está rendendo ao mês de proventos, etc, etc. Então, a gente tem que fazer isso tudo para sair daqui, vocês confiantes. Não, beleza, eu confio. Por exemplo, eu tenho o meu imóvel próprio, mas jamais compraria um segundo imóvel como fonte de renda, então eu colocaria 200, 300 mil em fundo imobiliário para receber 3 mil por mês. Então, para ganhar essa confiança e usufruir do mercado, tem que realmente fazer, porque senão não ganha confiança para colocar uma grana mais pesada mais para frente, né? Que a gente está começando aqui engatinhando, e daqui a pouco vai pintar grana, vende uma coisa, vende um imóvel, ganha um bônus, vende a empresa e tal, você fala, onde é que eu vou investir essa grana para ganhar dinheiro? Então tem que fazer realmente, porque mais para frente vai pintar mais grana e aí vocês vão ter confiança em fazer valores maiores lá nos investimentos, tá? E hoje, especificamente, eu queria falar sobre o mercado americano, a gente entrar na Bolsa Americana, né, que a gente veio falando do Tesouro Selic, os fundos de investimentos, os fundos imobiliários, né, o Tesouro IPCA, tal, e agora a gente vai entrar no mercado americano, porque realmente é uma fonte exponencial aí de ganhos, né, que a gente pode ter ao longo do tempo, né? A Graça também está falando que não fez os fundos imobiliários, né, por conta do horário da Bolsa. Vai fazer semana, Graça? Manda lá um ok para mim. Se não, me chama aqui em algum momento que a gente faz. A gente não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui, Graça, você perguntou se com as taxas de juros da Caixa ver que estão, vale a pena fazer isso que você falou. Você está falando sobre o financiamento, Graça? Sim. Então. Pois é, porque essa simulação que eu falei para a minha irmã, que ela tá fazendo exatamente agora. Tá? Então, a taxa de juros está realmente mais alta do que estava 2 anos atrás, mas na conta que eu fiz aqui com ela,
valeria a pena ela não ficar sem grana, deixar um dinheiro rendendo e financiar, mesmo com os juros da Caixa Econômica agora, e deixar o dinheiro rendendo. Tá? Acho que vai, e aí a prestação dela ia ficar mais ou menos igual ao valor do aluguel que ela está pagando. Sabe? Então, na minha opinião, vale a pena fazer isso, sim. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente começar aqui a falar do mercado americano. Deixa eu ver se... Essa é a nossa aula 5, né? Já vejo para você. Vocês estão vendo minha tela? Ah, então beleza. Então o Zoom agora acho que estava com bug que eu não conseguia compartilhar a tela inteira. Era só aquela tela do WhatsApp. Então, se alguém se parar de compartilhar, me avisem aí. Então, hoje, eu vou dar uma explicação, tentar resumir bastante assim, como o mercado americano funciona, né? Um resumo, porque realmente o mercado americano é muito, assim, é infinitamente maior do que o mercado brasileiro, né? Igual eu falei que já no começo, o mercado brasileiro, em termos de ativos negociados em bolsa, é 0,8% do que é o mercado global de ações. Então, o Brasil realmente é bem pequeno. Para ter ideia, só a Apple, que é a maior empresa do mundo, né, ela é maior do que várias vezes todas as empresas da Bolsa Brasileira somadas, né, várias vezes ali. Então, para vocês terem ideia de como que lá fora as coisas são, o mercado americano é realmente grande. Nesse gráfico aqui, foi um gráfico que eu já mostrei lá atrás, tanto no dia que a gente se conheceu e tal, eu sempre mostro ele, que aqui está investimento em 10 anos. Esse azulzinho mais de baixo é a Bolsa Brasileira e o verdinho mais de cima é a Bolsa Americana. Então, para falar por que eu acho que é tão importante a gente falar da Bolsa Americana, porque esse que é o comportamento em 10 anos, aqui no meio, né, vai ter o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, o dólar, os fundos imobiliários e tal, vai ter outros investimentos aqui. Então, de tudo que a gente tem aqui, em 10 anos, a Bolsa Americana realmente foi um crescimento assim, extraordinário. E se a gente pegar 10 anos e fazer esse gráfico várias vezes 10 anos, assim, cortar, por exemplo, 2022, 2011, 2021, 2010, assim, voltando, a gente encontra em muitos desses estudos exatamente o mesmo comportamento. Ou seja, em 10 anos, a gente tem um retorno consistente da Bolsa Americana. Sabe? Então, é um motivo assim, que eu gosto de mostrar que realmente compensa fazer investimentos para o longo prazo, pensando em bolsa, né? Pensando na Bolsa Americana para o longo prazo. Então, aqui, ó, ano a ano, a gente tem ali o Nasdaq, isso aqui já está, esses valores aqui, eles estão dolarizados, tá? Porque se eu colocar aqui, comparando o real com o dólar, a diferença dá maior ainda. Então, o MSCI, que está aqui, como se fosse a Bolsa Brasileira cotada lá na Bolsa de Nova York. Então, a gente tem mais ou menos o preço da Bolsa Brasileira em dólares. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, em 2010, a gente tem 20% contra 3% no Brasil, 4%, menos 25% no Brasil, 18% nos Estados Unidos, né, menos 3%. Então, pela imagem aqui, dá para perceber realmente que o Brasil enfrenta problemas muito graves, assim, problemas estruturais, porque a gente precisa... O cara que vem trazer o dinheiro para o Brasil para investir aqui, ele vai pensar no longo prazo. Por exemplo, a gente está passando agora a eleição, e o investidor vai se perguntar, cara, o governo que vai entrar, ele vai fazer políticas monetárias, políticas fiscais, políticas econômicas condizentes com o crescimento do país? Então, esse tipo de coisa influencia muito a decisão de investimento e acaba que o Brasil não é um centro assim que vem muito recurso para cá e acaba que a Bolsa fica nesse reme-reme justamente por conta dessa inconsistência, né? Que aqui não sou eu que estou dizendo, assim, eu tenho até muito cautela em falar sobre isso, porque às vezes a gente está passando por um período muito chato aqui no Brasil, né, que qualquer coisa que a gente fala assim, ou você é bolsominion ou você é Lula livre. Então é muito chato, mas aqui eu estou mostrando aqui números, né? Eu trabalho com o que realmente o mercado apresenta. Então, se a gente pegar aqui, ó, o que o mercado, o que a Bolsa andou, representa o humor dos investidores com as políticas passadas. Então, a gente vê aqui, ó, 2011, né, em dólar, Brasil menos 25, menos 3, menos 19, menos 17, menos 43. Ou seja, a Bolsa brasileira estava assim, comparada com as bolsas globais,
lá assim, na bacia das almas, que a gente fala assim, lá no fundo do poço, sabe? E aí, olha aqui, ó, em 2016, a Bolsa subiu 61%. Sabe? Aí o que aconteceu em 2016 para ter essa mudança aqui? Foi o impeachment da Dilma. Você vê, 2016 teve o impeachment da Dilma, a Bolsa subiu 61%, os fundos imobiliários subiram 61%. Então, assim, não sou eu que estou dizendo, eu olho para isso aqui e aí eu interpreto o seguinte, ó, o mercado tinha uma preocupação do que ia ser o Brasil com o governo PT. Tanto é que ele veio caindo aqui, não foi só um ano, foi ó, 2011, 12, 13, 14, 15, e caindo forte, enquanto outros países, né, outros índices fora do Brasil subindo forte. E aí, nessa mudança de governo aqui que teve em 2016, a Bolsa subiu 16, depois subiu 21 e assim foi. Né? Então, para a gente, nós somos investidores, tem que saber. Cara, a escolha do presidente, a escolha dos deputados, dos senadores, né, influencia na economia, que vai, lá no final das contas, influenciar na Bolsa de Valores também. Tá? Aí aqui, então, aqui em 10 anos, a gente viu aqui acumulado aqui nesse período, o Brasil caiu 35%, a Nasdaq subiu 371% e o S&P 500, 256%. Então, veja a diferença, né? Por isso que naquele gráfico o Brasil fica lá embaixo e a Bolsa Americana fica lá em cima. Então, aqui, no fechamento de 2020, né, que aquele gráfico ali vai até 2019, né? Então, a gente tem aqui a Bolsa em 2020 subiu 2,2%, aí foi o ano da pandemia, né? O IFIX caiu 10%, o IFIX são os fundos imobiliários, o dólar subiu 30%. Então, quando tem algum problema estrutural, não precisa nem ser no Brasil, no mundo, né? O Covid foi uma coisa que afetou o mundo. O dólar subiu para caramba, porque os investidores foram atrás de investimentos mais, vamos dizer assim, mais com uma visão mais clara de crescimento. Então, o cara vem de Brasil, vai para os Estados Unidos, porque sabe que lá vai crescer mais rápido. Então, por isso que o dólar caiu tanto no ano da pandemia. Né? A Bolsa ficou no 0 a 0, 2,2%. A poupança rendia em 2020 2% e o CDI 2,70%. Então, por que eu falo que hoje é tão importante a gente investir na Selic e que isso não vai ficar para sempre? Porque a Selic hoje está 13,75%, quase 14%. Aqueles fundos de investimentos que a gente conversou lá no começo, o Capitânia, o Western, o Sparta, estão rendendo 14%, 15%, 16% ao ano. Veja que em 2020, né, o CDI era uma pequena fração disso, era 2%. Então, a gente tem que aproveitar esses juros altos no Brasil, porque não vai ficar para sempre assim. O Banco Central vai ter interesse em reduzir juros. A previsão é que no final do ano que vem a gente esteja com os juros menor do que está agora. Então, no segundo semestre do ano que vem, o Banco Central vai fazer um esforço para reduzir os juros, porque juros altos detonam com a economia. Então, vamos surfar essa onda de juros altos, investir naqueles fundos, o Ester, Capitânia, Sparta, Tesouro Selic, porque está valendo a pena e isso não vai ficar para sempre assim, sabe? É um momento realmente de juros altos no Brasil. Essa tabela aqui, não procure ler alguma coisa, mas vai ficar a informação o seguinte, porque tem a ideia, quando a gente fala de investimentos, de dividendos. O fulano de tal ficou rico recebendo dividendos, sabe? Mas isso não é uma coisa assim tão óbvia e tão certa para todo mundo, porque a tese de receber dividendos é uma tese bem de longo prazo. Você compra ações de uma empresa, recebe dividendos, reinveste os dividendos, espera novos dividendos e assim vai, sabe? E existem, por exemplo, as empresas de tecnologia, são empresas que historicamente pagam muito pouco dividendos e nos Estados Unidos é assim também. Então, essas empresas aqui, ó, que estão aqui em vermelhinho, são empresas que quase não pagaram dividendos. Olha, eu estou falando aqui ó, da Amazon, da Alphabet, que é a dona da Google, né, do Facebook, da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, da Tesla, da Adobe, Netflix, do PayPal. Então, assim, a gente tem, historicamente, empresas que não pagam dividendos, mas que tiveram um crescimento exponencial das suas ações. Então, por exemplo, daqui, ó, que eu lembro de cabeça, num período de não nos últimos 10 anos, mas em algum momento da vida dessas empresas, ó, a Amazon, o Google, a Berkshire não, a Tesla sim, PayPal, Adobe, Netflix, são empresas que em determinado período da vida delas, elas subiram 10.000% num período de 10 anos. Significa que 10 mil dólares foram transformados em $1 milhão. Então, e sem pagar nada de dividendos.
Tá? Então, eu gosto de desmistificar isso, que nem sempre o pagamento de dividendos é o melhor para o investidor. Então, na nossa carteira aqui, a gente vai fazer um pouquinho separado. Empresas que não pagam dividendos, mas que têm a possibilidade de crescimento exponencial, e empresas que pagam dividendos, que são empresas mais tradicionais, já têm um fluxo de caixa mais definido e são mais, vamos dizer, menos voláteis e menos suscetíveis a riscos de mercado. Então, a gente vai fazer das duas formas. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem vários índices, né? E aqui eu estou falando aqui dos principais que tem lá. E são muitos índices mesmo. Para você ter ideia do tamanho do mercado, aqui no Brasil a gente tem na Bolsa listada mais ou menos 400 empresas. Nos Estados Unidos são mais de 5.000, sabe? Então, isso gera assim, uma enorme uma variedade de índices muito grande. Mas a gente tem aqui o SPX, né, que é chamado de S&P 500, que ele inclui as 500 maiores empresas americanas, é considerado o melhor indicador de ações de grande porte, que ele pega 80% do valor do mercado das ações dos Estados Unidos. Então, ele pega 500 empresas. Você vê que no Brasil, né, ele pega 500 de 5.000 empresas listadas, que se fosse no Brasil já pegaria todas as empresas na Bolsa, né, que a gente tem mais ou menos 400 empresas na Bolsa, e o nosso índice, o índice Bovespa, tem mais ou menos 60 empresas. Sabe? Então, é bem diferente. Então, esse SPX é um dos primeiros investimentos que a gente vai fazer na Bolsa Americana, porque ela já engloba toda a economia, é uma coisa assim, né? A gente tem ali desde Google, Facebook, Twitter, Tesla, até empresas de commodity, como a ExxonMobil, que é de petróleo, e assim vai. Então, a gente vai pegar e já fazer um combo aí de investimentos. A gente tem o Dow Jones, que é um índice que tem as 30 grandes empresas americanas. Toda vez que a gente fala de Nasdaq, a gente está falando das empresas mais voltadas para o setor de tecnologia. E tem o Russell 2000, que ele pega empresas menores, né, que a gente chama de small caps, né? Large caps são as empresas grandes, small caps são empresas pequenas. E lembrando, por que é interessante investir em small caps? Porque em algum momento o Google, a Amazon, o PayPal, a Netflix já foi uma small cap, né? Já foi uma empresinha pequena. Então, dentro das small caps, daqui a 10 anos vai estar as novas large caps. Então, por isso que a gente tenta investir misturando também small caps e large caps. Então, aqui falando um pouco só das empresas que tem dentro dos índices, né? Quando a gente está comprando um índice, mas o que a gente está comprando? Então, as empresas americanas estão dentro dos índices que a gente está falando, né? Que é a Microsoft, a Procter & Gamble, Walmart, Verizon, McDonald's, 3M, Apple, Netflix, Nike, e assim vai, né? Então, quando a gente vai comprar lá os ETFs dos fundos, e às vezes dá aquele negócio, não, eu quero investir no Google, na Apple e tal, porque já que eu estou no mercado americano, calma, a gente vai fazer isso. Só que através dos fundos de investimentos. Aqui a composição do S&P 500, né? Então, aqui as top 25 empresas do S&P 500. A Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, que é o Google, né? Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, e assim vai lá até AT&T, Intel, Disney, Netflix, etc. Lá nos Estados Unidos, como a gente tem muita empresa, né? A gente divide lá em duas categorias, né? 2 níveis, que é o setor, e dentro do setor tem várias indústrias. O setor é um grupo mais amplo, né, de empresas, e a indústria ela vai segmentando. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, a Dollar Tree, que é a empresa de retail, de retail, né, da cadeia de suprimentos. Então, ela é como se fosse assim, talvez maior do que o Walmart, assim, sabe a cadeia de varejo geral? Mercados que você vai para comprar um pacotão grande, compra 10 margarina, 10, sabe? Então, é esse tipo de coisa. Então, a Dollar Tree e a Tiffany, elas são empresas de consumo discricionário. Então, é um setor de consumo discricionário, porque envolve consumo. Agora, mas elas estão em indústrias totalmente diferentes, porque a Tiffany é a empresa de joias, né, de produtos caros, e a Dollar de produtos para casa, né, supermercado, etc. Mas são lá do setor de consumo discricionário.
só para vocês terem uma ideia da separação que tem. É tudo dentro do setor, mas dentro do setor tem várias indústrias diferentes. Então, a gente tem aqui o SPDR, que é o State Street Global Advisor, que é uma empresa lá em Boston, que ela separa e ela cria fundos setoriais dentro da Bolsa Americana, que a gente já tem aqui alguns códigos e o setor lá, que são 11 setores. Então, a gente tem lá Communication Service, Consumer Discricionário, que a gente acabou de falar, Consumer Staples, Energy, financeiro, que vai ter o Bank of America, o Berkshire Hathaway, JP Morgan, Healthcare, que vai ter as empresas aí que fizeram a vacina, né? Vai ter Johnson & Johnson, Pfizer, etc., tecnologia, as empresas que a gente conhece, Google, Facebook, material, real estate, e utilities. Utilities é como se fosse energia elétrica, água, luz, esgoto, nos Estados Unidos chama de utilities. Então, o maior setor lá nos Estados Unidos é informação e tecnologia, que vai ter Microsoft, Google, etc., né? Healthcare, Johnson & Johnson, Pfizer, o financeiro vai ter o Bank of America, o JP Morgan, de comunicação, Facebook, Google, Verizon, Disney, Netflix, de consumo discricionário, né? Vai ter a Amazon, essa Home Depot, etc. Então, só para a gente dar alguns exemplos aqui dos setores, né? das indústrias dos setores e das empresas que vão estar lá dentro. Aqui, a gente vai estar falando aqui dos principais ETFs. Então, por exemplo, eu quero investir no ETF, num fundo que ele investe mais pesadamente no setor financeiro. Então, já tem aqui o XLF. Em vez de a gente procurar empresas lá da Berkshire, do JP Morgan, do Bank of America, a gente já pode comprar diretamente um fundo que tem essas empresas dentro. E por que isso é legal? Porque um dos presentes que a gente tem como investidor é a possibilidade de diversificar nossos investimentos. Então, por exemplo, eu tenho uma única ação de uma única empresa. Se essa empresa vai para o buraco, você perdeu todo o seu patrimônio. Então, no mercado financeiro, você tem um presente que é justamente a facilidade de diversificar os seus investimentos. Então, a gente nunca aqui vai começar a fazer investimentos comprando diretamente ações de uma empresa. A gente vai comprar os ETFs, porque já são um conjunto de empresas, de empresas de determinado setor ou de vários setores, bem diversificado, que vai proteger o nosso patrimônio de quedas específicas. Por exemplo, eu quero comprar ações do Facebook porque eu gosto do Facebook. Tudo bem, subiu bastante num determinado período, mas há pouco tempo atrás, ela teve algumas coisas que aconteceram ali que caiu 20%, 30% num único dia. Então, o seu patrimônio fica exposto a variações muito grandes, né? E até com a possibilidade de você perder todo o seu capital. Se a empresa quebra por algum motivo, acaba que o seu patrimônio é afetado. Então, a gente vai fazer realmente operações bem diversificadas, usando esses fundos aqui para poder diversificar e proteger nosso patrimônio. Então, tem mais de 3 mil ETFs nos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos, a gente pode comprar ETFs de empresas que estão fora dos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Então, a gente tendo uma conta internacional, a gente não vai investir só nos Estados Unidos, porque, inclusive, tem esse MSCI, aquele que eu mostrei no começo, que é o ETF da Bolsa Americana no Brasil, né? o EWZ. Então, lá nos Estados Unidos, tem a possibilidade de a gente investir no mundo inteiro, porque existem essas empresas que criam os ETFs para comprar empresas no resto do mundo inteiro. Então, a gente pode diversificar, inclusive, fora dos Estados Unidos, com a nossa conta nos Estados Unidos, com a conta americana na Avenue, ou na Saxo Bank, ou na Tasteworks, né, que são onde eu tenho conta. A gente pode diversificar no mundo inteiro e proteger o nosso patrimônio de oscilações que tem em um determinado país. Por exemplo, o cara que tem lá investimento na Rússia. Na guerra, as ações caíram 90%. Quando explodiu a guerra, caíram 90%. Então, veja o investidor que estava com seu capital na Rússia, o tanto que ele perdeu por conta de um evento específico. E investidores que têm o seu patrimônio diversificado em vários países estão mais protegidos, né? Então, a gente vai conseguir fazer isso também usando a nossa conta lá nos Estados Unidos. A gente vai ter também
por exemplo, eu quero empresas que pagam bons dividendos. Então, já tem lá, cara, tudo que você imaginar em termos de ETF, nos Estados Unidos a gente consegue. Eu quero pegar as principais pagadoras de dividendos. Ao invés de você comprar as empresas específicas, você compra o ETF, que esse ETF, né, o fundo, ele já concentra as empresas pagadoras de dividendos, sabe? Então, vai facilitar também para a gente fazer esse tipo de investimento. Então, por exemplo, um exemplo de um portfólio que a gente pode fazer nos Estados Unidos, né, para a gente ir segregando, a gente vai montando aos poucos e vai segregando. A gente pode pegar lá 25% nas grandes empresas. Por que grandes empresas? Porque uma empresa como a ExxonMobil, o Google, a Microsoft, a Apple, são empresas enormes, que têm o seu planejamento para curto, médio e longo prazo. Dificilmente uma empresa dessa vai realmente quebrar e botar o seu dinheiro, sabe, vai sofrer um risco muito grande de perder todo o seu capital. Então, a gente vai lá para as grandes empresas. 25% em títulos de renda fixa. A gente pode aproveitar, tem ETF também de renda fixa, de Treasury americana, né, que são o Tesouro Americano. Depois a gente vai para fatiando aqui os investimentos em small caps, mid caps, small caps, internacional. Internacional aqui, a gente está falando aqui fora dos Estados Unidos. Emerging market, você vê, o pessoal começa a investir nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e está 100% investido nos Estados Unidos. Então, veja como o americano olha o investimento, né, de emerging markets, né? É uma pequena fatia do patrimônio, sabe? Então, a gente está começando a investir no Brasil, está 100% investido no Brasil, e veja como uma visão global de investimentos, o que seria Brasil, né, que são mercados emergentes, é uma pequena parcela dos investimentos. E a gente tem também aqui alternativos, por exemplo, a gente tem o que é considerado aqui investimentos alternativos. Pode ser criptomoeda, pode ser, por exemplo, a gente tem empresas que produzem remédio a partir da maconha, do canabidiol. Então, tem esse tipo de investimento, tem empresas que produzem urânio para usinas termonucleares. Então, a gente tem também essa possibilidade de investir em alternativas. Por exemplo, carros elétricos, algo que não é muito comum, assim, que não está consolidado, entra como investimentos alternativos, que a gente também tem a possibilidade, porque um investimento alternativo a gente bota uma pequena fração, mas, se der certo, pode vir com um grande retorno. Aqui eu estou falando dos maiores gestores, não vou nem me aprofundar nisso aqui, porque, na medida, quando o tempo for passando, a gente vai olhar. A gente tem lá a BlackRock, que é uma empresa que tem trilhões de dólares ali, mais de $1 trilhão de patrimônio sob gestão, que tem vários ETFs que a gente vai comprar, que vai ser gestão da BlackRock, mas fica tranquilo que a gente vai, quando for fazer na prática, vocês vão entender. Então, por exemplo, em algum momento, a gente vai comprar lá na Avenue esse código aqui, SPY. O que é o SPY? É um ETF, é um fundo que ele replica o S&P 500, né? Aí o S&P 500, eu estou falando aqui hoje, que é o índice que tem as 500 maiores empresas. Então, se a gente for lá e comprar o SPY, a gente está comprando o fundo que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, em algum momento, a gente vai fazer essa compra do SPY, a gente vai fazer essa compra aqui, quer ver? Do QQQ. O QQQ é um ETF que replica o Nasdaq 100. As 100 maiores empresas de tecnologia do mundo estão dentro desse ETF. Google, Facebook, Twitter, Tesla, Microsoft, Apple e assim por diante. Então, a gente vai fazer na prática aqui, quando a gente fizer os investimentos, vocês vão entender mais sobre isso e vocês vão ver o tanto que é fácil, porque falando aqui pode parecer complicado, mas é bem simples, né? Tudo vai se resumir na compra e no investimento que a gente vai fazer lá na corretora. Então, aqui os maiores gestores, continuo falando aqui dos grandes gestores. E o grande lance do ETF é isso. O Warren Buffett fala que o pequeno investidor não deve procurar uma carteira de ações para investir, e sim uma carteira de ETFs, porque você vai fazer uma carteira diversificada e vai proteger o seu patrimônio. É como se você, ao comprar um ETF, você não está colocando todos os ovos na mesma cesta. Você está comprando de cestas diferentes, o seu patrimônio está mais diversificado e está mais protegido. Então, a gente vai explorar isso aqui, os ETFs, tanto de empresas quanto de commodities. Tem o GLD, que é de ouro, o SLV de prata, tem o RA, que é de urânio, e assim por diante.
Tem também aqui o mercado de opções nos Estados Unidos é bem desenvolvido, né? Muito mais do que no Brasil. Então, a recomendação de grandes investidores é essa daqui, ó, organize uma lista de ETFs, faça uma busca, estude os produtos, né, e faça esse investimento diversificado. Depois, os ETFs eles vão representar uma carteira de ações. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, além da carteira de ações, a gente tem o equivalente aos fundos imobiliários, são os REITs, que é a sigla de Real Estate Investment Trust. Porque no Brasil, a gente tem a personalidade jurídica de fundo imobiliário, que é um fundo que compra galpões, imóveis e aluga. E a gente tem cota já desse, né, a gente já comprou cota aqui na mentoria de fundos imobiliários. Nos Estados Unidos, esse mecanismo não existe na forma de fundo, e sim de empresas. Então, existem empresas que compram imóveis, alugam esses imóveis e a gente compra ações dessa empresa e recebe os proventos. Então, por exemplo, tem empresas especializadas em comprar imóveis de healthcare, hospitais, asilos, etc. Tem empresas que compram as escolas, e aí a escola paga o aluguel, e a gente compra ações dessa empresa e recebe o aluguel também. Tem, por exemplo, empresas especializadas em comprar galpões de tecnologia, por exemplo, a Google, a Microsoft, a Apple, tem os galpões lá onde tem os provedores. Então, tem empresas que compram esses galpões e aí alugam para as empresas. Por exemplo, o cara vai lá, compra o galpão da Google e faz um contrato de aluguel com ele. E a gente compra ações dessa empresa que tem os galpões da Google. Então, veja que é mais ou menos o mesmo conceito de fundo imobiliário, só que nos Estados Unidos acontece como empresas. São empresas que atuam no setor e não fundos imobiliários como aqui no Brasil. Mas a ideia é parecida. Então, a gente vai explorar também esse mercado, né, comprando esses REITs que operam no mercado imobiliário norte-americano. Então, deixa eu acender a luz aqui, está ficando escuro, calma aí, rapidinho. Melhorou. Então, esse setor também é outro setor muito grande, assim, bem legal também de explorar, porque o mercado imobiliário americano é o maior mercado imobiliário do mundo, né? Então, vale a pena também, e através da nossa conta lá na corretora, vai ficar muito fácil de explorar esse mercado. Então, aqui os REITs também estão lá em 13 setores, né? Está lá o residencial, data centers, tá vendo? Data centers são os centros, igual tem a Google, tem a Netflix, tem, né? Toda empresa de tecnologia tem o data center. Então, tem essa especialidade, né? Tem offices, enfim, de grandes empresas, healthcare, então, de self-storage, aquelas empresas que você contrata para contratar lá uma salinha, né, para você fazer um depósito, deixar os seus bens ali guardados, tá, para aliviar espaço em casa. Então, é um mercado, realmente, a indústria é muito grande. Aqui, alguns sites, depois eu coloco lá no grupo, alguns sites que a gente pode pesquisar tanto de rates quanto de ETFs. Né? O ETF.com é o maior que eu uso para pesquisa nesse setor. E aqui, o que eu queria falar aqui, já não tem a ver com... assim, isso aqui eu peguei de uma apresentação de um curso de investimentos que eu fiz, mas que tem essa pegada que acaba servindo para tudo que a gente faz na vida. E eu estou vendo, quando vocês me mandam as dúvidas de vocês, o que vocês fizeram, não estão fazendo, então eu vejo que tem gente que está com medo ainda de fazer os investimentos e tal. É natural e está dentro desse negócio aqui que serve para tudo. Tá? Isso aqui eu peguei num curso de investimento que eu fiz, mas que dá para usar para várias coisas. Então, antes de fazer a mentoria, vocês tinham ali o que a gente chama de uma zona de conforto, que eu chamo... Quem faz a mentoria, na verdade, está numa zona de desconforto. Né? Por quê? Porque ela sabe que o dinheiro está rendendo pouco, ela sabe que poderia render mais, ela está preocupada com a aposentadoria, ela não sabe o que vai ser do futuro, mas também ela não sabe muito o que fazer. Então, existe uma zona que é uma zona de conforto onde ninguém faz nada, mas que também é uma zona de desconforto, porque você está preocupado com o futuro. E que você pode ter tanto a sensação de segurança quanto de insegurança, né? E total controle. Você está ali, eu estou aqui, o banco está fazendo os investimentos para mim, o assessor e tal, deixa para lá.
Depois, a gente passa por essa zona de medo, porque você procura informação, procura formas de resolver a situação, e aí vai dar um medo. Por quê? Porque você vai sair daquela zona que você estava antes, que você achava que controlava tudo. Começa a ter, pô, caramba, vou me arriscar nisso, não sei que eu vou perder dinheiro, né? E aqui nos investimentos pô, vou perder, não vou confiar no gerente do banco, vou fazer esse investimento que eu nunca fiz, vou comprar fundo imobiliário, tesouro. Então, é uma zona realmente de medo, né? Falta de confiança. Por isso que a mentoria, ela exige o seguinte, cara, não aprenda, mas faça, vai fazendo. Porque é fazer, clicar o dedão lá de investir 100, 200, que vai te dar confiança. Então, a gente precisa de ganhar confiança nos investimentos que a gente está falando aqui. E também é uma zona que a gente procura desculpas, né? Não, deixa para depois, o mercado vai cair, as ações vão cair, vai dar errado, então a gente procura um monte de desculpa para não fazer. Depois a gente está passando, que é a fase que a gente está agora, que é a zona de aprendizagem, né? Que é adquirir novas habilidades, lidar com os problemas e desafios. Pô, faça um financiamento, ou faça um investimento, faça um consórcio, invisto no fundo, ou compro um CDB que o gerente do banco me disse. Então, a gente está nessa fase de começar a sair da zona de conforto. Aí é primordial que a gente entenda e faça investimentos aqui, mesmo que com pequenos aportes. Porque depois dessa fase, a gente vai passar para a zona de crescimento. E veja, a zona de crescimento, ela tem aqui, essa parte aqui, risk taking. A zona de crescimento é onde você vai tomar risco. Pô, existe um fundo de small cap, existe uma opção, existe um investimento alternativo. Cara, eu estou confortável em assumir esse risco para ter um potencial de ganho exponencial, um ganho exponencial de ganhos ao longo do tempo. Então, isso só vai acontecer depois que sair da zona de conforto, passar por medo, passar pela aprendizagem e chegar nessa zona de crescimento. A gente vai precisar de muita resiliência, porque o mercado oscila para cima e para baixo, né? O mercado não sobe o tempo inteiro. Quem dera, se fosse assim, estava todo mundo milionário já. A gente tem que estar planejando o tempo inteiro. A gente tem que ter disciplina, medir os resultados, né? Execução impecável. A gente tem que chegar lá, fazer a execução da forma que a gente está falando. Vou comprar tal fundo, vou comprar fundo imobiliário. Não pensa. Esse primeiro momento aqui, faça com pouco valor. Depois, quando chegar na zona de crescimento, essa tomada de decisão com maiores valores vai ser daqui a pouco. Então, façam como a gente está fazendo para conseguir chegar na zona de crescimento, porque poucas pessoas, em qualquer coisa na vida, no empreendedorismo, né? Vocês são empreendedores, você sabe que se a gente levar esse gráfico aqui, é a mesma coisa, zona de conforto, zona de medo, zona de aprendizagem, zona de crescimento, que é quando você pega a tua empresa e leva ela para um patamar maior, um patamar bem diferente. Então, poucas pessoas chegam nesse patamar porque não executaram as fases anteriores bem executadas. Então, tudo que a gente está fazendo aqui tem a ver com esse mapinha aqui. Algumas perguntas aqui, inclusive no encontro passado, eu no final das contas, não olhei aqui as anotações. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Fundo imobiliário. Olha só que legal a pergunta da Délis. Nessa época de eleição, compramos dólar ou esperamos? Então, Délis, é legal essa pergunta, porque assim, não existe uma resposta. Para o dólar, o que eu recomendo? Eu venho fazendo isso desde quando eu comecei a investir no mercado americano, quando eu descobri uma empresa no Brasil, antes não tinha a Avenue, não tinha essas corretoras que operavam, então era difícil achar uma corretora que abria conta para brasileiro, sabe? A distância. Então, o que eu prego é o seguinte: faça investimentos periódicos em dólar, porque tudo pode acontecer. Você pode comprar o dólar hoje a 5,30, daqui 2 anos ele pode estar 6, quando pode estar 4. A gente nunca sabe. Então, tem que fazer investimentos periódicos. E não apostar, né? Não fazer aposta. Eu estou apostando que o dólar vai cair, eu vou esperar. Então, a minha opinião é a seguinte: compra um pouco agora. Se a eleição prejudicar o dólar, você vai comprar um pouco também depois, vai pagar mais caro, mas vai comprando. Se for mais barato do que agora, você comprou mais caro agora, ficou mais barato depois. Então, você vai fazendo um dólar médio ao longo da sua vida. Então,
dólar tem que ir comprando, não pode deixar a peteca cair, porque já vi muita gente esperar, e o dólar pipocar e ficar sem patrimônio em dólar e ficar realmente as coisas bem complicadas. Eu pergunto porque quando a bolsa cai, o dólar tende a subir, né? Isso. E hoje a bolsa, ela abriu em alta, então o pessoal está bastante esperançoso com o Bolsonaro ao invés do Lula. Então eu não sei se eu espero, talvez eu compre mais barato, ou se não tem como saber. Não tem e como vou saber. comprando pouquinho por pouquinho. Não tem como saber. A minha recomendação é justamente essa. Vamos supor, eu tenho tantos dólares para comprar agora. Cara, compra hoje, o dólar caiu, compra um pouquinho hoje. Quando sair o resultado da eleição, com certeza vai ter uma oscilação para cima ou para baixo. Qual? A gente não sabe. Então, você já garantiu um pouco agora, aí vai comprar um pouco depois. Daqui 2 anos, igual eu te falei, daqui 2 anos, independente do que vai acontecer na eleição, daqui 2 anos o dólar pode estar 5,50 como 6,50. Então, você garantiu um preço médio ao longo da sua vida. Então, é isso que eu fiz. O primeiro câmbio que eu fiz para os Estados Unidos, o dólar estava 2,90, 2,90 a 3. Então, eu já fiz câmbio a 3, a 3,50, 4, 5, até quando teve o problema do coronavírus, que o dólar bateu 5,96, eu mandei um pouco de grana também lá para fora, porque eu não sabia se a coisa ia piorar muito ou se ia voltar, mas o 6 foi o pico. Mas a minha média de câmbio ao longo da minha vida como investidor foi bem mais baixo, sabe? Então, não fique triste se você comprar o dólar subir, porque você tem uma longa vida como investidor. Então, vá fazer aportes realmente periódicos para garantir um dólar médio ao longo do tempo. Amém, amém. Vida longa. Deixa eu ver aqui. Small cap, a gente investe nacional ou internacional? A gente vai começar pelo mercado internacional. E por conta, assim, a bolsa no Brasil, ela não está me dando muita confiança, mas a gente vai fazer ainda mais para frente. E eu acho que a gente pode, inclusive, comprar um ETF de small caps no Brasil, sabe? Para longo prazo, eu acho que vale a pena. Dentro da XP, pergunta da Grace, tem a conta XP Internacional. Vale manter tudo na mesma corretora ou abrir a conta na Avenue? Essa é uma boa pergunta. E o que vai diferenciar ali? O câmbio, a cotação e tal. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não ativei a minha conta na XP Internacional ainda. Tá? Mas porque olha só, eu tenho conta. A primeiro banco que eu abri foi o Bank of America, que é um banco na Dinamarca que opera globalmente. Então, eu já estou há muitos anos fazendo investimento lá. Aí depois tem a Tasteworks, que é uma corretora americana que é especializada em mercado de opções. Aí eu tenho conta na Avenue. Sabe? Então, eu acabei não ativando ainda a minha conta na XP. Mas eu tenho feedback de alguns alunos meus que ativaram na XP e na Avenue e que eles acharam o câmbio da Avenue mais interessante do que o da XP, muito embora a XP é dona da Avenue, né? A XP comprou 30% das ações da Avenue no mês retrasado e ela fez um acordo para o controle... Não, a XP, o Banco Itaú, desculpa, o Banco Itaú comprou a XP, né, há um tempo atrás e agora, 2 meses atrás, comprou a Avenue. Comprou a Avenue e fez um controle. Então, tudo na XP, Avenue, tudo é Itaú, vamos dizer assim. Sabe? Mas eu tive alguns alunos, inclusive a minha irmã, que é investidora, a gente está sempre trocando ideia, porque ela ficou viciada nesse negócio. Ela falou assim, Rafa, porque, olha só, o Banco Inter tem uma parte internacional também, que eu também não ativei, que dá para você fazer as compras pelo Banco Inter, como uma corretora internacional, que a estrutura do Inter é exatamente a mesma da Avenue, a estrutura por trás, e tem a XP também. Tá? Como o Itaú é dono da XP e da Avenue, eu acredito que a estrutura na XP deve ser também igual a da Avenue, mas alguém já me reportou que o câmbio na XP é um pouco mais desfavorável para a gente. Minha opinião, tá? Você pode abrir as duas, porque são lugares que a gente pode investir pouco valor, então dá para abrir as duas e fazer algumas negociações para ver se o câmbio está mais favorável em uma ou em outra, tá? Da Avenue agora mudou recentemente as regras que tu tem que ter R$200 para converter. Antes tu convertia 20 pila, R$30, agora é 200. Isso.
No dia que... Exatamente. No Essa dia... era a minha pergunta também. Quanto que é o mínimo para a gente conseguir comprar? Porque é dólar, né? Daí fica tudo 5 vezes mais caro. E o dólar que é o comercial. É o dólar comercial. Então, por exemplo, se você for comparar com... Você vai lá na agência ali comprar dólar para viajar. Então, lá é o dólar turismo, que o IOF, acho que é 5,90, alguma coisa assim, os 6%. Para fazer os investimentos, você vai comprar o dólar comercial, que é mais barato que o turismo, e o IOF é 0,38, porque até agora, né, isso é uma coisa que o presidente da República pode mudar a qualquer momento. Para fazer uma transação, para você mandar um dinheiro para fora do Brasil, para fazer investimentos, o IOF é 0,38. Então, que é diferente do dólar turismo, que é 5,6, uma coisa assim. Então é 0,38. Então, mas isso é uma coisa que pode mudar a qualquer momento. Então, hoje é 0,38 o dólar comercial. Tá? Agora, o spread do dólar comercial para o dólar da corretora, existe uma diferença, porque é o ganho de câmbio que a corretora tem. Se você for pegar lá o dólar oficial, lá no Bacen é 5 e pouco. Aí você vai lá na Prudential comprar um dólar, na Prudential comprar um dólar para viajar, a Prudential vai te cobrar um spread entre o dólar oficial e o dólar que você está pagando, porque é o lucro da corretora. Então, sempre vai ter um spreadzinho. Hoje, de manhã, eu fiz para um cliente lá ao vivo aqui, de manhã, estava 10 centavos de dólar. Então, por exemplo, o dólar na hora estava 5,38 e ele fez por... estava 5,28, ele fez por 5,38, uma coisa assim, mas foi 10 centavos de diferença. Então, quando você for fazer, você pode perceber assim, agora na XP está 10 centavos de diferença, na Avenue está 9. Então, é isso que a gente vai encontrar, uma diferençazinha pequena entre uma e outra, mas é uma coisa que não é igual para todo mundo, porque é o ganho que a corretora tem para fazer o câmbio para você. Tá? Minha recomendação, eu vou até ver se essa semana eu tenho um tempo aqui para ativar a minha conta lá na XP internacional para ver como funciona, porque realmente eu não fiz. Eu acho que eu já fiz no Banco Inter, não utilizei, então eu tenho a Avenue, tenho a Tasteworks, tem o Saxo Bank, então como é muita corretora, né? Então eu acabo que eu não ativo em todas. Mas aqui, ou a Avenue, ou o Inter, ou a XP, eu acredito que vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? Para fazer esses investimentos nossos aqui. Então vamos ver aqui, deixa eu ver se tem mais perguntas. Tá, então eu acho que é isso por enquanto. Isso aqui é uma coisa legal, que o mercado financeiro ele opera em ciclos, né? Quando está um mercado em alta, está todo mundo otimista. E aí, nesse finalzinho do mercado de alta aqui, né, no finalzinho, tem um monte de gente que vai procurar fazer os investimentos que a gente chama que é um momento de euforia. Que sai lá no jornal, a bolsa está subindo 200% no ano, os investimentos estão rendendo para caramba e tal. Isso gera uma euforia e aí chama um monte de investidor desqualificado para fazer os investimentos. Aí vai ter o ciclo de baixa, como sempre tem. E aí, quando chega aqui no final, aqui que dá o pânico, as pessoas já estão vendendo a qualquer preço, porque acha que vão perder todo o dinheiro, então é pânico instalado no mercado e todo mundo perde dinheiro. Isso dá para ver tranquilamente nas crises do coronavírus, no subprime americano, nas torres gêmeas e tal. E aí, nessa fase aqui embaixo, né, que é onde, depois que começa o pânico, é geralmente onde os investidores mais qualificados começam a operar. Você pega o Warren Buffett, você pega George Soros, você pega vários outros, John Templeton, o Benjamin Graham, né, que escreveu, né, que é o mestre do Warren Buffett. Fica claro que eles procuram momentos de pânico para poder fazer as compras de investimento. Então, tem até uma frase no livro do Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett, que ele fala assim, eu prefiro fazer compras aos sons de canhões e vender aos sons de violinos. Ou seja, quando tem um derramamento de sangue, até fala no Benjamin Graham, fala até essa frase, compre em momentos de derramamento de sangue nas ruas. Não literalmente, obviamente, mas falando de que está aquele negócio, aquele desespero, todo mundo vendendo as ações, caindo para caramba, porque algum problema aconteceu. E eu mostro para vocês naquele gráfico de 2020 do
do coronavírus, que a Bolsa caiu 50% em 2, 3 semanas. Então, caiu 50%, e foi esse momento aqui, ó, de pânico. Ó, o mundo vai acabar, deixa eu pegar meu dinheiro e tal. E os grandes investidores fizeram compras naquele momento que dobrou o dinheiro investido naquele mesmo ano. Né? No mesmo ano, a Bolsa Americana já tinha recuperado todo o valor perdido na crise do coronavírus e dobrou o patrimônio investido naquele momento. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas é que a gente vai fazer uma carteira e a gente ser fiel ao nosso comportamento vai ser uma coisa muito importante, porque agora, a gente está num período agora que a Bolsa Americana já caiu 20% do topo. E a gente está passando por esse momento aqui, ó, de medo. Tem muita gente com medo do mercado, porque não sabe se a inflação nos Estados Unidos vai ter uma elevação exagerada nas taxas de juros, que vai gerar uma recessão americana, sabe? Então, a gente está passando por um problema de medo. No final do ano passado, a gente estava nesse momento de euforia, né? Porque a Bolsa já tinha subido mais que 100% depois da queda do corona. Então, a gente está passando por esse momento. E paralelamente à Bolsa Americana, é um momento de taxa de juros alta no Brasil. Então, a gente vai fazer o quê? Poucos investimentos na Bolsa Americana, mas poucos mais consistentes, porque a gente não sabe se pode cair mais. Então, a gente vai começar a fazer esses aportes, porque se a gente não, como a gente não sabe se a gente está aqui na curva ou lá no finalzinho, a gente não sabe se daqui para diante o mercado pode voltar a subir. Então, a gente vai fazer compras periódicas, e eu tenho estudos que mostram, de livros grandes, que mostram que se você fizer compra do S&P 500, da Bolsa Americana, periodicamente, ou seja, de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, comprar um pouquinho, existe um ganho exponencial significativo no longo prazo. Sabe? Então, a gente vai fazer esses investimentos sistemáticos começando nas próximas semanas. Eu comprei e caí mais. Não tem problema, porque como a gente vai fazer aportes periódicos, a próxima compra, se ela estiver mais baixa, a gente vai comprar uma quantidade maior, porque a Bolsa caiu. Sabe? Então, a gente vai obedecer a esse tipo de comportamento aqui ao longo do tempo e não ficar em momentos de euforia. Né? Você vê, o momento de euforia é um momento de maior risco, porque as ações estão chegando no preço máximo. O mercado americano já caiu mais de 20% do topo. Então, a gente está passando aqui por um momento de medo. A gente não sabe se vai chegar aqui. Ó. Agora, veja que o momento principal da crise vai ser o momento de maior potencial de ganhos, porque a gente vai comprar no fundo do poço. Só que a gente nunca sabe exatamente onde é esse fundo do poço. Então, por isso que a gente vai fazer compras periódicas a partir de agora, que alguma das compras que a gente for fazendo vai estar no fundo do poço, se a gente se comprometer a fazer os investimentos periodicamente. Tá? A gente nunca vai acertar, agora é o fundo do poço. Mas uma vez que a gente faça investimentos periódicos, um desses investimentos, ou parte deles, vai estar bem perto do fundo do poço, que a gente depois vai passar por esse momento, esse ciclo de alta subsequente. Tá? Toda a crise já foi superada, essa crise que a gente está passando agora vai ser superada também, acredite. Essa impressão aqui, é a impressão que eu tenho lá, acho que de 2019, de 2020, era uma das contas internacionais que eu tinha, que aqui tem os ETFs que eu tinha lá listados, né, e que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, nessa partezinha aqui, ela tem 2 partes verdes e uma parte vermelha. Tá? Na parte verde, significa que eu estou com dinheiro acima do valor que eu depositei. Então, é o que a gente quer. Pô, depositei 100, olha, lá tem 1.100, 1.200, está crescendo. Mas o que é normal a gente passar por períodos de queda também. Então, aqui eu enfrentei esse período. E que depois desse período aqui, ó, olha como depois recuperou. Sabe? O que a gente quer a longo do prazo é isso. Ter um investimento, ter um patrimônio acima, né, e com ganhos relevantes acima do valor que a gente depositou nos investimentos. Então, a gente vai ter momentos de perdas, e se a gente seguir a cartilha, a gente vai ter momentos de ganhos. E acho que eu não coloquei nessa apresentação aqui, mas eu mostro que na Bolsa Americana, se você pegar 30 anos, 20 anos, assim, longo prazo, tem muito mais períodos de alta do que de baixa. Tá? Então, a gente fazer os investimentos no momento certo, assim, no momento de baixa, vai dar um período de ganho subsequente para a gente também. Então, a gente está agora começando a enfrentar um período de baixa que vai se transformar num momento de alta daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a gente não sabe dizer, mas que ele vai acontecer.
Então, esse gráfico aqui eu peguei da XP. Lá, eu não sei se tem hoje ainda, mas antes ela mostrava assim, essa partezinha reta aqui, ó, significa os aportes que eu fiz, né? Então, aporte, saque, 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 e a partezinha azul de cima é o ganho que eu estou acima do meu patrimônio. Então, com tudo isso que a gente está falando, o que eu quero é isso, que a gente tenha consistentemente, ao longo do tempo, né, ganhos acima do valor que a gente depositou e realmente ter um patrimônio maior do que o inicial, o patrimônio daqui a tantos anos maior do que o que a gente começou. As frases do Warren Buffett, né? Então, eu acho que de apresentação sobre o mercado americano, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, o mercado americano, resumindo, ele é muito grande, é muito distribuído, né? Tem setores que existem lá nos Estados Unidos que nem existe nenhum setor aqui no Brasil. É um mercado de alto crescimento, é a economia que, né, que mais cresce no mundo nos últimos, desde quando a gente me entendo por gente, salvo alguns países que em determinado momento cresceram para caramba, mas é onde tem uma estrutura muito grande para poder, que propicia, né? O mercado é a sede do capitalismo, vamos dizer assim. Então, o Senado, a Câmara, eles trabalham sabendo que o capitalismo é a fonte de renda americana, então eles sempre estão incentivando o empreendedorismo, pequenas empresas. É muito mais fácil entrar na Bolsa Americana do que na Bolsa Brasileira, né? Uma empresa, vocês criam uma empresa. Lá nos Estados Unidos é mais fácil de você entrar, abrir o capital, porque é o mercado que proporciona isso, né? De você realmente ter e pegar sócios na Bolsa de Valores. Então, isso tudo, né? O país como um todo tá em prol disso, porque ele sabe que é a economia que gera o país, as empresas que pagam os impostos e que pagam todo o crescimento econômico. Então, e aqui no Brasil a gente tem dificuldade. Tanto é que a gente tem no Brasil empresa que vai abrir o capital lá nos Estados Unidos, né? A XP, ela foi abrir lá na Nasdaq. Então, outras empresas, a Nubank, vai abrir lá fora, porque é mais fácil e mais, porque quando você abrir o capital, tem um custo para isso, né? E o custo no Brasil é mais caro do que nos Estados Unidos. Então, por isso que tem essa dificuldade. Por isso que lá nos Estados Unidos tem 5.000 empresas na Bolsa e aqui tem só 400. Você vê Israel. A Bolsa de Israel tem mais empresas que a Bolsa brasileira, porque em Israel também é mais fácil abrir o capital, é mais fácil do que no Brasil. Então, por isso que os Estados Unidos é uma fonte realmente de investimentos. A moeda é mais forte, então daqui a 10 anos é mais fácil a gente prever o que vai acontecer com o dólar do que com o real. As grandes empresas que a gente utiliza estão lá nos Estados Unidos, então a gente precisa realmente estar nesse mercado. E a forma que a gente tem para investir é uma conta internacional, que a gente pode usar basicamente a Avenue, é uma forma muito simples, né, de fazer. A gente tem também, quem tem conta no Banco Inter, tem uma parte internacional também que você pode ativar, uma conta internacional, que a base dela, né, o custodiante e o operador na bolsa é igualzinho a Avenue, então o esqueleto é igualzinho, e tem a XP agora também. Então, qualquer uma dessas vai ser suficiente para a gente começar os nossos investimentos internacionais. Então, tem uma conta dessa, já pedi para abrir, e hoje eu queria explorar, falar do mercado americano, falar da lógica disso tudo, falar da importância do nosso patrimônio estar protegido, né? Por exemplo, daqui a 10, 15 anos, a gente está construindo um patrimônio para daqui a 10, 15 anos. A gente não sabe o que vai acontecer no Brasil daqui a 10, 15 anos. Nem nos Estados Unidos a gente sabe, mas, dado todo o histórico que a gente tem, é mais fácil a gente prever o que vai acontecer no mercado americano do que no brasileiro. É mais fácil. Tá? A solidez do mercado americano nos fornece essa dica, sabe? De muitas empresas, grandes empresas, empresas que atuam globalmente. Então, é mais fácil a gente saber o que vai acontecer lá fora do que aqui dentro. Então, por isso que é importante a gente ter essa consistência dos investimentos internacionais. Tá? E aí, na próximo encontro, nossa próxima aula, a gente vai, de repente, eu vou marcar um pouquinho antes do horário aqui, pegar o horário da Bolsa Americana, a gente compartilhar comigo aqui a tela, alguém de vocês, ou eu mostro a minha conta na Avenue, para a gente já fazer algumas operações, fazer a primeira, assim, vou pegar, sei lá, uma renda fixa americana e pegar um ETF das maiores ações, por exemplo. Sabe? Então, a gente vai começar a fazer isso na semana que vem. Tá? E Rafael, Oi, Graça.
E quanto você acha que eu tenho que ter para abrir a tela? Daí eu vou transferir o dinheiro para a Avenue, Aham. para daí poder fazer. Não, Mas qual que vai eu, ser o valor eu, para eu, valer a pena essa aula? eu vou dar uma olhada aqui nos ETFs, os valores, porque, se não me engano, na Avenue, só para contextualizar, na Avenue é uma corretora que eu até opero pouco. Eu abri a Avenue, porque assim, eu abri a Avenue para poder dar aula, sabe? Porque ela realmente simplifica muito. E lá você conseguia fracionar um ETF. Eu vou olhar aqui, eu entrar na Avenue e ver como é que está a fração, e aí eu te falo mais ou menos, tá? De quanto que. Mas foi o que a Délis falou. Antes do Itaú comprar a Avenue, você poderia mandar qualquer dinheiro para lá e transformar em dólar. Agora ficou, acho que R$ 200, uma coisa assim, sabe, para poder transformar, né? Então, é isso aí, a Décia está dando ali o sinal de ok. Então, teve uma mudança, eu até li no dia que deu a mudança, eu vi que teve um aumento das taxas. Basicamente, o Itaú aumentou as taxas e estipulou um valor mínimo. Tá, eu li na época, mas não lembro, que é muita coisa que eu acompanho, então acabei que eu me esqueci. Mas eu vou dar uma olhada se eu consigo fracionar, fazer uma fração de um ETF, aí eu te falo os valores, tá? Mas, Combinado. mas tentem fazer uma TED lá para a Avenue, um Pix, você entra lá, quero fazer um depósito, aí faz um Pix, e aí pelo CPF eles vão identificar a conta que está indo e a conta que está chegando e vai depositar o dinheiro na sua conta, pode fazer o Pix, é confiável, tá? É plenamente confiável. E depois de mandar o dinheiro, vai cair em reais. Se alguém já quiser se aventurar, vai ter lá, fazer câmbio. Então, você vai clicar em fazer câmbio para transformar de real para dólar, porque só enviar não quer dizer nada. Eu mandei lá, sei lá, R$ 1.000, está lá. Agora, para fazer as operações, eu tenho que transformar de real para dólar e vai ter lá um botãozinho lá, realizar câmbio. Tu quer que eu compartilhe a tela, Rafa? Não vai dar para fazer o câmbio, mas vai dar para ver a tela. Quer fazer? Você está no Faz computador isso, agora? Délis. Não, eu não estou no computador, mas no aplicativo acho que dá para compartilhar também. Vê isso que você consegue, então. Deixa eu colocar minha senha aí, daí eu já compartilho. Beleza. Tá, enquanto isso, deixa eu te perguntar mais uma coisa, Rafael. Você acha que se eu for investir, é só para você entender minha cabeça, eu gostaria de ter tudo que a gente está fazendo num lugar só. Porque a sensação que eu tenho, assim, eu tenho que olhar várias coisas para conseguir ver meu dinheiro, sabe? Isso. Eu tenho, sabe, duzentão aqui, trezentão aqui, um monte de serviço. Isso. É tão discrepante assim eu investir na Avenue e na XP nessa questão do câmbio? Olha, eu acredito que não é tão discrepante, tá? Mas eu entendi, você falou, entenda a minha cabeça. Eu entendo e quero tentar mudar a sua cabeça. Por quê? Tá. Porque às vezes eu vejo isso, não, eu quero ter tudo no mesmo lugar. Mas às vezes você tem lugares diferentes, tem certas vantagens, né? É um aprendizado de pouquinho em pouquinho, sabe? Então, para começar, então se para você estar mais tranquilo, não vai ser tão discrepante assim, comece fazendo lá na XP. Tá? A XP tem agora a parte de criptomoedas também, tem a parte internacional, começa fazendo por lá. Mas, às vezes, a gente vê em lugares separados, pode ser bom, é questão de costume. Tá? A gente já vai acostumar. Daqui a pouco você acostuma, você abre o banco tal para ver sua conta corrente, o banco tal para você ver não sei o quê, a XP para você ver. Aí você vai acostumando com o que cada um tem de melhor. Tá? Mas comece lá. Minha cabeça, vai. Uhum. Isso. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos vendo. Beleza. Tá, vou entrar lá. Então, essa aqui é a tela inicial, eu tenho $232, e aqui embaixo fala o câmbio, ou aqui em cima na tela mesmo, fala de câmbio, vou clicar em câmbio. Isso, Délis, volta ali um pouquinho, volta na tela anterior. Primeiro passo, quando vocês fizerem abrir a conta, roda um pouquinho para baixo ali. Deixa eu ver se é ali que aparece. Vamos supor que você não fez depósito nenhum. Vai ter um lugar que você fala assim, fazer um depósito, que vai aparecer o Pix da Avenue e tal. Não sei se é mais para baixo. Eu já cliquei, aqui, depositar via Pix, tá vendo? Você clica ali e aparece o QR Code. Isso. Olha ali, chave Pix, olha. Chave Pix copiada. Então, você vai pegar esse Pix aqui e vai fazer um Pix para a chave aqui copiada. E aí, pelo CPF da sua conta, ele vai identificar e vai cair na sua conta aqui na Avenue, tá? Pode confiar, vai ser assim mesmo, tá?
E aí depois, É, quando chegar, não está igual da Délis, vai estar ou lá. Oi. pode vir aqui em cima e depositar. Isso, clicar em depositar. Depois que você depositou, vai aparecer lá o valor em reais que você mandou. Aí você vai clicar naquela telinha ali de câmbio, tá vendo? Fazer câmbio. Que aí você vai transformar de real para dólar. Então, você vai clicar ali, ó, de real para dólar. Aí clica lá. Aí vai perguntar para que você quer? Investimentos. Porque, olha, para investimentos, o IOF é 0,38, tá vendo? E para banco, para você usar no exterior o dinheiro, vai ser 1,1. Então, para investir é 0,38. Aí clica lá no investimentos, ele vai perguntar que tipo de investimentos. Aí cliquem lá no meio, ó, investir em fundos /ETFs. Tá? O IOF ele é igual para investir em ações, mas basicamente a gente vai investir em ETFs. Nada de ações agora, por quê? Até porque é o seguinte, olha, num ETF do S&P 500, eu faço um investimento de $500, vamos supor, e tem todas as empresas. Se eu for comprar uma ação do Google, eu não lembro agora, mas é $3.000, uma ação do Google. Então, fica até inviável de você montar uma carteira, sabe? Então... Até dá para olhar aqui os valores, dá para mostrar para vocês. Isso. Investir, se clicar em investir, a gente consegue selecionar onde a gente quer investir. Né? Que o Rafa falou de ETF e de ações. E aí, se vocês clicam em ETF, aparece uma listagem. Isso. Aqui tem os meus favoritos, né? Mas pode ver o meu portfólio também. O Pay, que ele falou hoje, o QQQ, que ele falou hoje. Esses são ETFs, exemplos de ETFs. Olha só, o P, o Delis, deixa eu ver aqui, calma aí. O que tá? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ó, o PEY, ele é um ETF que uma cota dele custa $19, Graça. Então, daria para fazer com, sabe, com Não, aqui é o meu portfólio, eu tenho $19 dele. Isso. Então, deixa eu achar ele aqui. Aqui, ele custa $19,07. Então, porque você comprou uma cota dele, né? Sim, tá certo. Você comprou uma cota. Ó, o SLV, que é o ETF de prata, custa $19, o SPY ali, ó, 366. Tá, então se o mínimo é R$200, já dá para comprar com R$200, porque a R$5, vamos dizer que o dólar vai estar, vai dar R$95. Isso. Se eu comprar uma cota. Isso. Agora, o seguinte, independente disso, eu tô conseguindo investir 500, 200. Cara, manda o dinheiro, transforma em dólar. Na pior das hipóteses, você está protegendo seu patrimônio, está criando um patrimônio numa conta internacional, cotada em dólares, já está lá dolarizado lá fora. Tá? Então, já faço a conversão e fico só esperando vir a aula. Isso, exatamente. Faz a conversão, isso aí. Aqui em ações a gente consegue ver, ó, a Apple, que ele falou, a Amazon, a Chevron, a Disney, a Google, $99. Então, R$3.000, né? Não, é porque eu acho que tem uma ação, eu não lembro agora, acho que teve um split ali, eu não lembro agora, mas tinha uma ação, porque eu vou ver, na minha tela tem lá, uma ação que custa $1.000 e poucos, uma empresa, não sei se, eu não lembro agora se é uma empresa que era uma ação classe A ou classe B do Google, eu não lembro agora, mas... Ó, a XP aí. XP $20. Dá para comprar um pedaço da XP, que coisa. Dá para ser sócio da XP. Você vê, ó, o XP está lá, cotada lá fora, né? Porque é mais barato, mais eficiente, mais fácil de abrir capital lá fora do que aqui, tá? Então, se tu clica na XP, ela traz algumas informações. Depende do pacote, né? Que tem 2 pacotes, eu acho. Tem um plano premium e tem um plano free. Daí tu tem mais ou menos informações. Que eu não tenho plano, então as notícias estão chaveadinhas. Mas as informações básicas eu acho tenho. que o plano, Délis, é mais para você... Receber informação. Eu acho que não sei se é por informação, mas é mais também pelo... Você compra um pacote de operações por mês. Você pode fazer 10 operações dentro do pacote, o que é mais é isso. Sem custo, né? Agora, sobre informações, depois eu vou falar sobre isso. Porque a gente pode colocar a nossa conta. O Tiago, que ele é o escritório lá da Faz Capital, ele assessora tanto para XP quanto para a Evelyn. Então, uma coisa que eu pedi para ele foi o seguinte, né? Porque aí eu estou levando o cliente para ele de graça, eu não ganho nada com isso. O que eu peço para ele não abordar o meu cliente para ficar oferecendo aquelas merdas lá,
plano de saúde, previdência e tal, né? E na Avenue, me mandar para os meus clientes relatórios que seriam pagos, sabe? Então, Legal. inclusive, eu pedi para ele ficou de mandar, acho que eu já mandou no meu e-mail, tá? Vou dar uma olhada, vou dar uma filtrada, que aí eu mando para você semana que vem. E você, não, Rafa, beleza, traz os seus clientes para cá. Por isso que quem não mandou a conta para o Thiago, tem um linkzinho lá que se você clicar, você quer mandar a sua conta para a Face Capital, Thiago? Sim. Aí vai ficar sobre a custódia dele, tanto a XP quanto a Avenue, e o que eu pedi para ele em troca disso, né, que eu não, financeiramente não tem nada, é ele passar para a gente relatórios que seriam pagos, tá? Então, Gra, só para contribuir, tu vai ter uma tela aqui no câmbio adiante dessa, tá? Que vai pedir se tu quer trocar hoje ou amanhã, vai ter diferença de centavos. Tá. Aí vai do que tu quer. Dependendo da quantidade, existem dois tipos de câmbio. Você pode fazer instantâneo, clicou, fez, e pode pedir para o dia seguinte. Se você observar, para o dia seguinte, vai ser sempre mais barato. Então, como não tem pressa, não está desesperado, pode fazer sempre lá para o dia seguinte. Tá? Mandei hoje e tal, vou ficar, aí amanhã transforma em dólar. Então, hoje mesmo de manhã, estava com o cliente, fiz, vamos fazer para amanhã, aí deixa lá em dólar na corretora, na próxima vez que a gente se encontrar, daqui 15 dias, a gente vai fazer a operação. Tá? Para quem vai ficar informação, tá? Eu tenho uma cliente aqui de Brasília que ela tem, assim, tipo, $1 milhão, né? Então, como é que ela faz o câmbio? Ela liga na Avenue e fala assim, olha, eu quero fazer $200 mil, sabe? E aí ela tem um dólar diferenciado para isso. Então, existe essa terceira opção, né, que você tem do dia seguinte, do instantâneo, quando você chegar no volume maior, dá para negociar o câmbio, porque eu falei, toda corretora vai pedir um spread, porque nada no mercado financeiro é gratuito. O cara ganha, quando a Avenue, quando você clica ali e fazer para o dia seguinte, ela está ganhando alguma coisa, porque é impossível, né? Nenhuma corretora vai fazer nada de graça. Um dia eu serei essa mulher. Com certeza. E outra, ela já é uma cliente minha que foi uma das primeiras, então assim, tem 10 anos de relacionamento. Então, eu quero estar junto e estar ajudando vocês daqui 10 anos. A gente vai estar junto. Contem comigo. Então, beleza, Délio. Valeu, muito obrigado. Essa aqui é o passo a passo, sabe? Fazer o Pix e depois fazer o câmbio aqui, nesse passo a passo aqui. Aí o dinheiro, no dia seguinte, vai ser transformado em dólares e vai ficar disponível para fazer investimento. É uma coisa legal da conta da Avenue, que foi uma coisa posterior, que ela virou também uma conta banking, né? Que essa conta aqui é de investimentos. Depois que você fizer a conta de investimentos, você vai perceber que tem lá um lugarzinho para você clicar para você abrir uma conta banking. E é legal você fazer isso, já teve vários clientes que já fizeram, que ela se transforma numa conta de débito internacional. Você recebe um cartãozinho Mastercard internacional, e aí você faz o resgate, transfere para essa conta banking. Você pode viajar para qualquer lugar do mundo e pagar com débito com esse cartão. Então, qual que é a vantagem? Você fez ali o dólar, né? O dólar muito mais vantajoso do que as operadoras lá no shopping, do que o cartão de crédito, que também no cartão de crédito o dólar é sempre mais alto, o câmbio é mais alto, é tudo mais caro, IOF, tudo mais caro. Então, compensa muito. Vou viajar. Manda um dinheiro lá para a conta bank, para a conta investimentos, né? Peça o cartão para a Avenue e você fica com cartão de débito internacional para utilizar isso aí também em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo que você for, você já consegue. Tipo um Western Union, assim. Eu não conheço, mas é tipo isso. É tipo um Western Union. É um banco internacional que agora a Avenue também é. Isso, exatamente. Aí, qual seria a diferença? Você comparar, né, como é que seria pelo Western Union. Eu também tenho relatos de clientes que compararam e a conta bank da Avenue ficou mais barata do que o Western Union. Entende? Então, porque, lembra, quando você vai lá no shopping, ali você faz negociação com o dólar turismo, que é bem mais caro do que o dólar comercial. Sabe? Então, vale muito a pena também para esse tipo de coisa. Tá. A XP já me ofereceu isso daí. Porque a XP... Ela também é internacional? A XP, recentemente, ela se transformou, né? Porque como a Avenue está no mesmo grupo, eu acredito que eles pegaram a mesma estrutura e colocaram dentro da XP
Só por trás é igualzinho que está na Avenue, sabe? A estrutura. Só que a XP colocou ali, a conta internacional, tá? Que vai ser mais ou menos a mesma coisa, tanto para investir quanto para ter o cartão de débito internacional. Maravilha. Beleza, então? Beleza. Então, ficamos assim. Semana que vem, quem já puder, essa semana, manda algum dinheiro lá para a Avenue, né, um depósito, qualquer que seja. Aí já clica lá, igual a Délis mostrou aqui, realizar câmbio. Dia seguinte, investir em ETFs, tá? Que o EF é menor. E aí depois o dinheiro vai ficar lá disponível em dólares para a gente investir nos ETFs, sendo nos próximos capítulos. Show de bola. Beleza? Beleza. Foto? Foto. Quem tirou foto aí ao longo aí, manda, compartilha, divulga. Rafael. Oi? Oi. Eu vou te chamar no privado para a gente fazer aquele particular lá amanhã ou depois, para você me dar uma orientada aqui. Tá, beleza. Chama que a gente marca. Legal. Então vamos dar um tchauzinho aí. Hoje nossa sala está reduzida, né? As meninas do potencial, a Carol e a doutora não apareceram, né? Mas tudo bem. Perdoo temporariamente. Até mais. Tchau para vocês, então. Até mais. Obrigado. Valeu, até mais. Valeu, um abraço, até a semana que vem. Tchau. Até.